Planejamento cirúrgico de exodontia da optativa. Eu, Tawane Andrade, mais a minha dupla, Sulima, iremos realizar a exodontia do dente 28. Informações importantes da anamnésia do nosso paciente, que é o Cleone Catarino Camargo, de 45 anos de idade, normosistêmico. A sua queixa principal foi extrair um siso. A história da doença é que há mais de um ano o paciente está mordendo a bochecha nesse lado em que tem o dente. A história odontológica é que ele já fez exodontia, restaurações, tratamento endodôntico. História médica, o paciente já fez cirurgia de tíbia e fíbula. Durante o exame, ao aferir a sua pressão, ele apresentou 120/80, dentre outras informações importantes, que ele não tem nenhuma doença sistêmica, não está sob tratamento médico e já realizou tratamento odontológico. E relata com isso, não ter apresentado reação alérgica anestésico local e nem algum medicamento. O procedimento que vamos realizar é a exodontia do dente 28. A descrição clínica do dente 28, que apresenta erupcionado clinicamente e um aspecto de extrusão, em comparação com os demais dentes na linha de oclusão. Na radiografia, apresenta uma angulação vertical e dilaceração da raiz em sentido distal. Aqui está a panorâmica do paciente. Esse é o dente 28, que vamos fazer a extração dele. Fiz uma marcação aqui para demonstrar que ele tem um pequeno aspecto de que está sendo extruído. Vejamos que não temos um dente aqui abaixo, o antagonista. Então, aqui dá para observar que a raiz está dilacerada no sentido distal. Também temos aí uma aproximação com estrutura nobre, que é o seio maxilar. E a medicação pré-operatória que vamos passar será uma dipirona. Justificativa do uso é que é um medicamento das classes das pirazolonas. O seu mecanismo de ação é por meio da inibição da via da síntese das prostaglandinas. A dipirona é rápida e totalmente absorvida no trato gastrointestinal e atinge a concentração máxima de 1 a 2 horas. O uso da dipirona é para auxiliar na analgesia pós e término do efeito anestésico no pós-operatório. A sua posologia será dipirona 500 mg, um comprimido por via oral, 30 minutos antes do procedimento. Procedimento cirúrgico que vamos realizar. Nesse caso, vamos realizar o bloqueio do nervo alveolar superior posterior do lado esquerdo e o bloqueio do nervo palatino anterior do lado esquerdo. Então, primeiro aqui, a técnica do bloqueio do nervo alveolar superior posterior, utilizando como referência o segundo molar, na região do segundo molar, região de prega mucovestibular, fundo da prega, angulação da agulha, da carpulha, em 45 graus. Ao introduzir a agulha, bisel voltado para o osso, deve fazer aspiração para ver se não está em algum vaso. E aí sim, eu vou realizar a anestesia. A segunda anestesia é ali, bloqueio do nervo palatino anterior, nessa região. Utilizo como referência o segundo molar, uma distância de mais ou menos em torno de 10 milímetros. Vou introduzir a minha agulha em torno de 5 milímetros e fazer aspiração, para ver se foi positivo ou negativo. Logo em seguida, aí, introduzo o anestésico. Essas são as técnicas. A etapa cirúrgica, vamos fazer um descolamento do tecido, que será realizado com sindesmoto, fazer a sindesmotomia, que é o descolamento de todo o tecido que está circundando o dente, já que ele está um dente erupcionado. Logo em seguida, vou utilizar o periótomo para fazer a luxação nessa região ali do ligamento, descolamento das fibras periodontais.
E logo em seguida eu vou utilizar a alavanca Pexo 302. E em seguida eu vou adaptar isso é para luxar o dente. E agora em seguida eu vou utilizar o fórceps. Devido a esse formato do dente estar em menor dimensão, para molares utilizamos o 18, no caso do lado esquerdo seria o 18L, mas como ele está nesse formato mais arredondado e menor, vamos tentar ali adaptar o Force 150. E assim fazemos os movimentos de primeira intrusão, depois lateralidade. Ter muito cuidado ali nos movimentos, sabendo que a nossa raiz tem uma dilaceração. E após fazer esses movimentos, conseguimos extrair o dente. Após a extração do dente 28, vamos fazer uma sutura em X nessa região. Sutura em X. Fazer, claro, todo aí após a extração, fazer todo o preparo ali do alvéolo, fazer uma pequena curetagem ali na parte mais coronal. Não tem necessidade de fazer curetagem lá no ápice, não tem lesão. Irrigar bem com soro e logo em seguida faz a sutura em X. Após isso, vai envivecer uma gase e pedir para o paciente morder. Então, os cuidados pós-operatórios que o paciente deve ter. O paciente deve evitar praticar algum exercício físico, principalmente mais intenso, nas primeiras 12 a 24 horas pós-cirúrgica. O paciente deve ingerir líquidos de modo adequado, em geral até 2 litros, durante as primeiras 24 horas. A alimentação nas primeiras 12 horas deve ser mais pastosa e fria. Primeiro dia de pós-operatório, recomendado fazer compressas geladas sobre a área, injeção de alimentos como sorvete, comidas mais frias, líquidos e pastosas, evitar movimentos de sucção e fazer bastante repouso. No segundo dia, a ingestão de alimentos mornos, líquidos e pastosos, continuar em repouso. Terceiro dia, ingestão de alimentos normais, só que ainda evitar atividades intensas. A prescrição pós-operatória. Vou priorizar continuar com a dipirona, ibuprofeno. A dipirona será 500 mg, 14 comprimidos, sendo que tomar um comprimido de 4 em 4 horas nas primeiras 24 horas pós-operatória. Tomar um comprimido de 6 em 6 horas no segundo e terceiro dia pós-operatório. Ibuprofeno, 600 mg, 9 comprimidos. Tomar via oral um comprimido de 8 em 8 horas durante os 3 dias. Então, essa será a nossa cirurgia que vamos realizar.